A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos os ouvintes da palavra do dia, a todos queridos, amados irmãos ouvintes. Que a graça do Senhor Jesus venha crescer nos vossos corações abundantemente mais. Amém? Estarei lendo aqui em Atos, no 18, verso 24, que diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus já era o Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, né? E vamos sempre agradecer a Deus, né, gente, pelo amanhecer. Porque eu digo, muitas pessoas, gente, não amanheceram, continuaram dormindo, né? Passaram da morte para a vida, né? Da vida eterna, passaram para o outro lado, né? Muitas pessoas, gente, não tiveram o prazer de ter uma noite boa, desejaram nem ter acordado, né? Por conta de tantas dores, provações, né, gente? Quando acordou e lembrou da sua situação terrível que se encontra, desejou não ter acordado, né? Mas você que acordou bem, né? Você que já foi para a lida, é mais agradecer a Deus, né, gente? Não é verdade? Você foi lá na cozinha, você fez seu café, você já tomou seu café, se aprontou, tinha lá o café da manhã, tem, né? Tem lá a sua comida, deixou tudo preparadinho, foi trabalhar, tem um trabalho. Isso tudo é motivo de agradecer a Deus, porque Deus é o que nos dá força para a gente se manter. Se eu não me engano, gente, eu não tenho certeza se é 40, 42 de Deuteronômio. Ai, gente, não. Eu sei que é Deuteronômio. Eu não decorei o capítulo, mas eu sei que está escrito assim: nunca diga que foi você que trabalhou por você mesmo. Nunca diga que foi teu braço que conseguiu isso ou aquilo. Mas é o Senhor que dá força nos teus braços. E não é mesmo, né, gente? Quantas pessoas estão com as pernas fracas, outros não têm força mais no braço. Não é verdade? Quantas pessoas têm trombose no braço, gente? Nas pernas, né? Quantas pessoas não conseguem se mover, né? Então, nunca diga que você vai trabalhar, que você faz isso, que você faz aquilo por você mesmo, porque se não fosse a sua vontade própria, você não ia conseguir isso, aquilo. Eu tenho porque eu trabalho. Nunca diga.
mas sim Deus que te dá força para você trabalhar, Deus que abençoa o teu trabalho, não é verdade? Do contrário, você seria um desempregado, não é verdade? Então a gente tem muito que agradecer esse Deus maravilhoso, colocar nosso joelho no chão e agradecer esse Deus, né? No dia a dia, em todos os momentos, sempre agradecendo esse Deus maravilhoso que nos sustenta, que nos dá livramento, né, pessoal? Olha, gente, eu fiz essa leitura aqui em poucos versículos. Estava falando de Apolo. Apolo, ele não é muito citado, né? Os irmãos não pregam muito sobre Apolo. Mas, olha que interessante, né? Deus dá a palavra para a gente. Então, caiu aqui, né, em Atos 18, falando sobre o Apolo. O Apolo, ele era um jovem, varão, que pregava as escrituras assim, com muita eloquência, sabe, gente? Fervoroso, né? Ele foi batizado no batismo de João. E ele realmente se entregou mesmo assim, para as coisas de Deus. E ele estava fazendo a diferença, sabe? Pregando, anunciando o reino do Senhor Jesus com toda a ousadia, falando mesmo publicamente, sem medo, anunciando a Jesus e com sua vida, né? Entregou a vida mesmo, de verdade mesmo, para as coisas de Deus, para Deus, né? Aí, olha só, chegou a Éfeso. Então ele chegou a Éfeso. Ele foi indo, até que chegou a Éfeso, né? Esse jovem, nas escrituras, era tremendo, né? Para falar da palavra de Deus, para pregar. Ele lia, né? Lia muito a Bíblia e ele era aprofundado mesmo, é muito eloquente nas escrituras, né? E ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecia somente o batismo de João, que era o batismo do arrependimento, né, pessoal? Era só isso que ele conhecia, mas era suficiente para ele se destacar realmente. Ele batizou, gente, não batizou sim por batizar, entendeu? Mas sim para realmente nascer de novo, para realmente andar na palavra. Esse Apolo, gente, realmente foi uma bênção. Realmente foi um crente genuíno, fervoroso, tipo Estevão, né? Estevão também. Estevão foi o primeiro mártir, né? Era ousado, cheio do Espírito Santo, né? É isso aí. Aí então, isso aqui, gente, é um exemplo muito grande para gente, né? E naquela época não tinha estudos, né? Não tinha estudo assim, o que os irmãos estudavam muito era a lei de Moisés, né? E o Pentateuco, assim. Mas não como hoje, que tem muitos livros aí, muitos estudos. Mas isso, gente, está trazendo confusão, não é verdade? Trazendo soberba para corações. E a gente vê o que Apolo, ele era tão instruído, tão dedicado nas coisas do Senhor, e não tinha nada disso, né? De soberba, de, eu sou isso, aquilo. Tanto é que as pessoas nem ficam falando muito de Apolo, né? Mas ele era um jovem, né?
abençoado, cheio do Espírito Santo, né, gente? Mas, pessoal, aí então ele começou a pregar ousadamente na igreja, lá naquela época, né, na sinagoga. E quem estava lá? Priscila e Áquila, um casal. Esse casal ficou admirado com a pregação de Apolo, ficou muito feliz de ver aquele jovem sendo usado por Deus. E aí então eles levaram esse jovem com eles, levaram Apolo com eles. E ainda faltava alguma coisa. Priscila e Áquila declararam para ele mais pontualmente o caminho de Deus, né? Eu acho que ele também batizou de novo. Eu acho, tá, gente? Não tenho certeza. Porque a maioria dos irmãos que foram batizados por João Batista foram batizados de novo. Paulo batizou tudinho de novo. Batizar em nome do Senhor Jesus. Porque até então João Batista batizava assim, não batizava em nome de Jesus, né? Claro, porque ainda o Senhor Jesus ainda não tinha se manifestado. Então ele batizava o batismo do arrependimento. E aí Paulo, chegando, né, batizou todos em nome do Senhor Jesus, né? E aqui a gente viu também que Áquila e Priscila ajudou muito Apolo, mostrando mais pontualmente o caminho de Deus, né? Então, gente, aqui está, né, diante de nós essa palavra, para que a gente também venha meditar nessa passagem aqui a respeito desse jovem, né? Apolo, por ser jovem, ele teria 1000 motivos. O primeiro seria ser jovem, né? Ser jovem ele poderia, como nos dias de hoje, né? Aproveitar a vida, se preocupar em namorar, se preocupar em ter um estudo e fazer uma faculdade. Ele poderia se preocupar em procurar, como se diz, construir uma casa e casar e ter uma família e cuidar da vida dele, né? Mas eu não sei a vida particular, íntima do Apolo, né? Mas eu sei que, como todo jovem, pode ser que ele teria, né? Tivesse. Mas uma coisa eu sei que nada da vida, nada da vida cotidiana mudou a fé dele em Deus, a carreira dele com Deus, né? A gente viu também que tem discípulos, né, que houve na época discípulo que tinha família também, era casado também, mas não impediram eles de servir ao Senhor, né? Então, gente, eu fiquei muito triste de conversar com a pessoa ontem e essa pessoa dizer que ela parou de seguir ao Senhor Jesus por conta do esposo. Ai, meu Deus, a pessoa não entendeu nada, né, gente? A nossa carreira com Cristo, gente, a gente não tem que misturar, né? Ah, é porque o meu esposo não serve ao Senhor, eu tenho que largar o Senhor por causa do meu esposo, sabe? Porque a minha família não aceita, então eu tenho que largar o meu Jesus. Eu tenho que parar de seguir ele. Ai, gente, que é isso? A nossa vida, gente, a gente tem que dar conta para Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus, né? Não é verdade, gente? A gente tem que ter uma carreira com Cristo.
a nossa vida particular. Tanto está patente aos nossos olhos, olha só, quando uma pessoa morre, ela morre sozinha, ela não vai morrer agarrada e levando alguém junto com ela. Não vai, ela não tem esse poder, ela não tem essa capacidade, né, de pegar uma pessoa e grudar na alma dela e levar junto com ela, né? Eu estou dizendo assim de si mesmo. Nem ela, nem a pessoa não consegue morrer sozinha, se Deus não deixar, né? É Deus que leva a pessoa, né? Então, pessoal, cada um de nós dará conta de si mesmo para o Senhor, né? Então, gente, não é porque é jovem, não é porque é criança, não é porque é idoso que nós temos que deixar a vida espiritual a desejar. Aqui a gente viu que o Apolo foi batizado no batismo de João e ele valorizou isso, né? Mas veio a conhecer Priscila e Áquila, esse casal que mostrou para eles o caminho da verdade. E ele aceitou, né? E ele aceitou. Ele poderia ter falado assim, não, mas eu sou conhecedor da palavra, eu sou um eloquente, poderoso nas escrituras, eu prego com ousadia, vocês não têm que me ensinar nada, né? Poderia ter falado isso para esse casal. Eu já tenho a minha carreira, eu já tenho o meu particular, então eu não preciso que vocês dois venham ficar me ensinando que eu tenho que batizar, que eu tenho que seguir as escrituras assim, assim. O que eu estou fazendo já é grande coisa. Tanto é que tinha muitos irmãos que se dividiam. Uns seguiram a Paulo e outros seguiram a Apolo. Muitas pessoas falavam, eu sou de Apolo, outras falavam, eu sou de Paulo, entendeu? Então, gente, Apolo ele já tinha conquistado, assim, um nível espiritual maravilhoso, né? Mas a gente viu aí que quem serve a Jesus está sempre na posição de aprendiz, né? Ele acompanhou Priscila e Áquila. Ele acompanhou. Ele foi junto com eles, né? Olha só. E aí então ele foi instruído a andar mais pontualmente no caminho do Senhor. Faltava alguma coisinha e ele aceitou aprender, né? Querendo ele passar a Caia ou animar os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então ele quis, irmãos, depois disso, depois de Éfeso, ele queria passar pela Caia, né? Talvez uma cidade, talvez um distrito, não sei, uma aldeia, não sei também. Aqui falando que ele queria passar pela Caia. E os irmãos animou ele. E ainda escreveram uma carta, né? Enviou essa carta para os irmãos de Acaia para receber Apolo, certo? Para receber ele muito, com amor. E ele foi então. Então, meus amados irmãos, hoje em dia as pessoas não escrevem carta, né? Para as igrejas. Vai visitar as igrejas, não leva carta, sabe? E é necessário levar. Quantas pessoas vão viajar, pessoal? Chega lá, fica aproveitando a vida e não vai congregar naquela cidade. Não leva uma carta para congregar fora, sabe? É bom isso. Isso aí, gente, é doutrina dos discípulos, não é verdade? Uma carta de apresentação, que você está em plena comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, né?
aproveitou muito aos que pela graça criam. Tá vendo que lindo, né? A pessoa andar na verdade, andar no testemunho de Jesus, né? Só tem mais é que prosperar espiritualmente, né, gente? Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, né? Então nós vemos que ele pregava mesmo, com toda a veemência, com toda a ousadia, gente, convencendo publicamente os judeus, entendeu? Então ele convencia pela fala dele, pela ousadia que ele tinha, né? Mostrando dentro da Bíblia que Jesus era o Cristo. E conseguiu convencer muitos judeus. Muitos judeus passou a crer. Muitos judeus até batizaram e seguiram a Jesus, porque precisa realmente de pessoas que vêm instruir os outros. Não ficar aí cobrando, falando um monte de coisa. A pessoa nem sabe do que se trata, né? E é necessário explicar, ensinar, né? Hoje em dia já até os ensinos já não tem mais nas igrejas. Ensinamento da palavra de Deus é necessário ter, né? Vamos voltar, né, à moda antiga. Vamos voltar a ler as escrituras, que aqui falou muito disso, que Apolo era eloquente nas escrituras, né? Que a gente também venha ler, mergulhar nas coisas do Senhor, para a gente poder ensinar os outros que é necessário. A gente vê aqui que esse casal, Áquila e Priscila, ajudou muito o Apolo. E o Apolo foi humilde para receber, humilde para aceitar as instruções. Apolo, como eu disse, ele poderia falar, eu já tenho a minha carreira, eu já sigo a Jesus no meu particular aqui, já faço a obra, não precisa de ninguém vir falar nada para mim. Mas ele não agiu dessa forma, ele agiu com humildade. E foi bom para ele, porque ele cresceu mais ainda na graça de Deus, né? E ainda assim, sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram em Jesus? Aí eles falaram assim, a gente nem sabia que tinha Espírito Santo. A gente nunca ouviu falar disso. Vocês não receberam quando vocês creram em Jesus? Não, não recebemos nada. Aí Paulo falou assim, vocês sois batizados. Então, em que sois batizados? E eles falaram, no batismo de João. Certamente João batizou com água para o arrependimento, né? Dizendo ao povo que cresce no que havia de vir, para crer em Jesus, que havia de vir, né? E os que ouviram isso foram batizados todos novamente no batismo em nome do Senhor Jesus. E depois que foram batizados em nome do Senhor Jesus, pela mão de Paulo, né, dos irmãos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, né? Que maravilha, né, pessoal? Pode ser também até que Apolo também tenha recebido o batismo com o Espírito Santo nessa hora. É isso, né? Então, devemos sim ser batizados. Não é a quantidade de batismo que resolve,
Às vezes a pessoa diz, mas a pessoa que batizou uma vez não precisa batizar mais. Não, não tem nada a ver. Se for necessário, batiza de novo, não tem nada a ver. Mas tem que ser o batismo, né, no nome do Senhor Jesus, batismo nas águas, para receber também o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Batismo nas águas para arrependimento, batismo com o Espírito Santo, nascendo de novo uma nova vida. O Senhor Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino dos céus, não poderá viver na eternidade com Jesus. Temos que nascer de novo. São regras e mandamentos que nos conduzem à vida eterna. Essa palavra do dia, né, para nós meditar muito nisso, que é algo que as pessoas estão deixando a desejar, né? As coisas estão indo assim sem freio, né, pessoal? Desenfreadamente, de qualquer jeito, de qualquer forma. A obra de Deus deixando a desejar. A cobrança está na vida dos irmãos. E, na verdade, precisa de alguém como aquele precisa. A obra de Deus precisa de alguém como Paulo para poder ajudar os irmãos, que os irmãos estavam ali achando que era só aquilo, achando que era só o batismo de João, estava tudo bem, e ficou naquilo lá, não receber nem o batismo com o Espírito Santo, né? Sendo que era para eles estar bem espiritualmente e eles ainda estavam lá atrás. E graças a Deus que Paulo passando por lá, né? Passando em Corinto, né? Estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali os irmãos que ainda não tinham conhecido o poder de Deus. Nos dias de hoje está desse jeito. Os irmãos vão para a igreja e os irmãos saem da igreja e continua a mesma coisa, passando anos e não recebe o poder do Espírito Santo. E o batismo mesmo está lá no batismo original, quando era bebê, né? Quando era bebezinho, a mamãe levou na igreja e lá e recebeu ali um pouquinho de água na cabeça e ficou por isso mesmo, né? Mas o Senhor diz, aqueles que crê é para ser batizado. Um bebezinho, se pergunta para ele, você crê em Jesus? Ele não vai responder nada. Mas, irmãos, a gente precisa fazer as coisas certas, né? Descer as águas em nome do Senhor Jesus e receber também o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Tem pessoas que ficam acomodadas, não quer receber, não quer buscar as coisas de Deus, não quer esclarecimento e fica batendo o pé achando que está tudo certo. Mas a gente viu aqui que Apolo era um grande pregador, pregava as escrituras, sim, com ousadia, mas nem por isso ele deixou de seguir Áquila e Priscila e ouviu também o que Paulo estava dizendo e fez tudo certo, né? Então tem muita coisa que a gente precisa acertar, né? Temos que acertar, temos que aprender melhor, mais, um pouco mais, e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Não querer crescer que eu sou um grande pregador, não é isso, é crescer no conhecimento, né? Que Deus venha abençoar seu dia, que você venha meditar nas coisas de Deus e andar mais pontualmente no caminho do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Fica com Deus. Bom dia.